Começa agora mais um videocast da agência Cronópolis de Notícias e hoje, diretamente de Vitória, Espírito Santo, ele veio só para isso, para participar desse videocast, Jorge Elias Neto. É isso aí. Muito obrigado pela visita. Prazer é meu, a honra é minha estar com você. Que é isso. Foi super legal você pegou um avião ontem, né? Isso, cheguei ontem à noite, já revi minha turma aqui em São Paulo, já tomei meu chopp. E agora veio aqui. E agora estou aqui com você. Vamos falar de você. Você é um poeta, você é um médico, você é um médico, você é um poeta. Como é que é isso? Os dois... Bom, eu sou um poeta que virou médico, porque no início da minha vida, lá, assim, garotão, bem pequenininho, 8, 7 anos de idade, eu tinha um ritmo de vida, hoje eu tenho consciência disso, eu não tinha na época, diferente um pouco dos meus colegas, né? Eu não saí da classe de aula no intervalo, no recreio eu ficava lendo, naquela época, poesia romântica, poesia parnasiana, ficava escrevendo meus sonetos. Você era o chato da classe, né? Ficava quieto lá, não, eu era um cara quieto, e eu era obeso, bem gordão e... Ah, é? Era na época, nos anos 70, né? Bojão de gás, bolão 70, baiacu cuscuz, quer dizer, aquelas coisas de apelido, então eu ficava meio retraído e ficava escrevendo poesia, não ouvir o apelido, né? Escrevendo música, escrevendo poesia e em determinado momento eu resolvi, fiz a minha formação, fui ser médico e percorri uma trajetória de 25 anos após a adolescência, dedicando exclusivamente à medicina. E depois o bacana é que tem muito médico é escritor, né, também. Né? Bastante. Né? Por que será que acontece isso? Inclusive tem uma sociedade brasileira de médicos e escritores, né, eu até participo desse grupo, tem alguns indivíduos que escrevem de maneira interessante. Eu acho que tem a vivência de vida muito forte, né? Eu trabalhei muito com terapia intensiva, além da minha área específica de atuação, e isso me possibilitou vivenciar situações extremas de morte. Nossa, mesmo, não é médico, e eu trago isso desde garoto. Eu lembro quando eu era bem pequeno, eu dentro de Copperfield, eu vi aquele rapaz lidando com a morte de vários indivíduos, e ele ficando forte. Eu falava, eu acho que eu vou ser forte e vou ultrapassar várias mortes na minha vida e vou vivenciar. E na prática, na minha vida pessoal, realmente eu passei por situações de vivência morte médico, de pessoas queridas também. E isso, médico a gente pensa que o cara fica frio, né? Porque vê tanta coisa. É uma oportunidade de ouro que o indivíduo perde. Eu acho que você exercer a medicina... Friamente não. Não. Você sentar diante de um paciente, ouvir a história do paciente, eu acho que a medicina perdeu muito isso hoje em dia. A utilização do recurso tecnológico, eu acho que a gente tem que sentar e ouvir. Você sentando e ouvindo, você aprende muito. Cada indivíduo tem uma coisa para te contar e isso é um laboratório. E a doença é quase um todo. E o indivíduo tem um olhar, o poeta ele tem um olhar nesse sentido de sentir. Então você acha que, como poeta, você é um melhor médico? Olha, é um médico melhor. Eu sei que no meu caso em particular me ajuda muito. E você é um cardiologista, né? Sou um cardiologista. Tudo a ver. A poesia vem do coração. Na verdade, eu sou um eletricista de coração. Né? Eletricista de coração. Epa, como que é isso? É um camarada que trabalha com ritmo cardíaco. Né? Eu trabalho com eletrofisiologia, eu que trabalho com eletrocardiograma, com arritmia, com marca-passo. Quer dizer, a minha especialidade é essa, né? Eu só trabalho com a parte elétrica. Você coloca o coração, né? Eu faço aquela cirurgia, colocar o marca-passo, ou senão... Você abre os caras assim? Mas a gente faz a intervenção, uma cirurgia que coloca o marca-passo, faz muito procedimento hoje em dia por catéter. Hoje em dia a medicina, a minha área é muito intervencionista ligada à informática. Então muita coisa que a gente faz... mínimo de invasão. É minimamente invasivo o procedimento. E como é que você usa a informática nesse caso? Cada vez mais. Hoje em você dia, falou que faz modelação isso, 3D, hoje em dia a gente né? consegue, através de catéteres, a gente consegue, colocando esse catéter em determinados pontos do coração, reconstrói o coração tridimensionalmente. E eu trabalho com essa imagem, e nessa imagem eu consigo fazer o procedimento sem precisar ter um coração na mão. E ela é real mesmo? Em tempo real. Em tempo real. Então a gente consegue gerar o coração... Corresponde exatamente ao coração? Corresponde porque a gente antes adquire uma imagem de tomografia, de raio-x, a gente fusiona a imagem que eu reconstruo na hora com aquela imagem que veio do paciente efetivamente. Então, quando a gente fusiona aquilo ali, faz a fusion, que a gente chama, a gente consegue trabalhar com o coração. Nossa, e eu fui trabalhar com ritmo, né? Não tem jeito. Você gosta de música? Gosto de música, então, eu fui tudo a ver, ritmo e coração. Eu fui percussionista desde garoto, né? Tocando som, choro com o pessoal. Você toca em alguma banda? Rapaz, eu toquei muito já choro, né? Samba, mas música, mais choro. E MPB em geral. Hoje em dia,
Medicina e poesia eu acho que já está... Já está bem de bom tamanho, né? O dia de meia-noite às 6 já não está dando conta. Não. E coração de poeta é diferente? Você que entende disso? Coração de poeta é diferente. É? Coração de poeta... quando o poeta tenta ter consciência da vida e consciência do nada, então ele leva muita pancada. Viu? Eu não sei quando esse meu vai chegar. Eu já estou tomando remédio para colesterol, eu estou tomando remédio para diabetes, e o negócio é pesado, hein? Porque a gente sente a vida de uma maneira diferente e a gente... Que ótimo. Bom, é isso. Falar um pouquinho da sua... Então, você era aquele menino lá na escola, aquele menino que lia. Quando é que você escreveu o primeiro poema que você achou que era poema? Você sabia que era poema? Eu tenho que contar um pouquinho disso. A minha história, eu tenho uma história bem assim, específica minha em relação à poesia. Quando minha família, por pai de mãe, é do sertão do Rio Grande do Norte. E minha avó era mais ou menos a memória viva da cidade dela, que é São José dos Sirisdó e Currais Novos, no Rio Grande do Norte. E minha avó, quando meu avô faleceu, veio morar comigo, ela que me criou. Minha avó, ela era muito boa em repente, em cordel. Então eu fui criado todo dia ouvindo literatura de cordel, a minha infância toda. E eu tive um irmão também, meu irmão que faleceu, que ele era poeta. E esse meu irmão, ele teve uma vida assim, viajou muito e trabalhou com os irmãos Vilas Boas na Amazônia, ele foi jornalista, ele escrevia poesia, foi budista, foi franciscano e escrevia poesia. Então, desde muito pequeno, eu tinha o estímulo da fala da minha avó e tinha as histórias do irmão que eu via contar, que ele era poeta e tal, mas eu nunca tinha lido poesia. Então, eu já sabia desde pequeno, a poesia já fazia parte do meu dia a dia muito, muito pequeno. Você teve muitas más influências, né? São as principais influências da minha vida, esses dois. Então, quer dizer, muito novo eu já tinha noção que era... Sim. Aí eu ficava pegando aqueles Cassimiro de Abril lá, lendo, tentando fazer poema com métrica direitinho, muito pequenininho, isso aí, como eu falei, com 8 Quando é anos que de você idade. rompeu com a métrica? Quando é que você ficou gente grande e rompeu com a métrica? Teve um hiato grande, né? Eu entrei na faculdade e aí minha dedicação foi só a medicina. Lia, naturalmente, literatura, mas você trabalha com pesquisa também? Eu trabalho de criação. Então, sempre escrevendo artigo científico, capítulo, essas coisas assim. Quando eu retomei a escrita, eu já retomei totalmente sem métrica, e já era um outro momento, eu já estava com... voltei a escrever em 2002, né? Então, quer dizer, já tinha 40 e poucos anos de idade, então, naquele momento eu já tinha maturidade das leituras, é outra situação, né? Nasceu algum poema, já você consultando uma pessoa, atendendo um paciente? Olha... Você está lá, assim, espera um pouquinho, paciente. Não, isso não, de forma alguma, a gente tem que... Você escreveu um poema, dá licença, paciente. Não, mas o que acontece? A gente... Não tem jeito, a palavra vem, né? A palavra vem, ela te pega em momentos assim absurdos. Mas normalmente quando a gente está consultando o paciente, a gente tem que estar muito focado, concentrado, né? Vivenciando aquela situação, mas fica o embrião ali, guardado de alguma coisa que ele fala, alguma ideia que ele te traz, alguma angústia que ele te coloca. Aqui é o famoso original. É original, né? É a boneca clássica, né? Aqui, ó, original. Os Ossos da Baleia. Que eu faço uma coisa da baleia. Aí a transição, eu tô com um trabalho novo agora que é Glacial, né? Que já é uma transição para Glacial, no qual eu coloco poemas com capítulo. Glacial é um livro de poemas já numa situação específica. Eu conto uma história. Então, tem esse livro e tem mais outro. E tem o Breviário dos Olhos. Tem o Breviário dos Olhos também, que é um livro mais de aforismos, de terceiros, que está pronto também, né? Que está pronto e vai sair pela editora Nuvem. Exatamente. Tá, do Cronópolis. Do Cronópolis, esse aí. É uma honra. Balada de um Imortal. Eu uso como abertura do poema um texto de Borges, que é: envelhecemos mais do que nosso rosto. Que legal. Números são símbolos que nos arrastam. Ditos em ordens decrescente, assim, subtraindo dias, trazem a ideia de proximidade do final, impõem um sentido inevitável. Mas somos homens, e quando nos assalta a torrente do tempo, esses símbolos, frios e absolutos, transformam-se em iluminuras que ilustram nossas vidas, e os repisamos com a memória. Meu olhar, não desperdiço com constelações, imprimo fetiches, fotocópias, risco, rabisco e está feito.
Fuzilo com o olhar o ensaio da fala, até disfarço, mas nada amadurece no peito. A vida são trechos emendados mesmo. Acostumei-me a olhar em torno e a sentir um destemor diante da sombra. Mas agora é fato. Necessito redobrar meus cuidados, mas a miúde, meus olhos tingem de névoa. Pensei ter escravizado meus desperdícios, mas extremos também fazem parte da estatística. Sou uma rasura humana, de um estirpe frouxa, sujeita a subsistir à custa de elogios casuais. Sou, de fato, um fracassado. Qualquer relevo desdiz minhas convicções. Todavia, esse teu choro não me diz nada. Somente molha meus pés essa tua pena de não ser. De resto, me calo. O que te aparenta inútil prescinde de explicação. O ser triste crê na parcialidade da manhã. Na sarjeta acomodam-se os persistentes, velam por suas mortes. Quanto a mim, desperdicei o último centavo na fonte da esperança. Ambição? Só esse tempo me falta, o tempo para a solidão vivida do amanhã. Esse mesmo amanhã, com cheiro de saudade, que me roubou a cena de hoje. O vento de fora virou as páginas. Era tudo mentira. Rasgou-se o regresso na maçaneta da porta. O vento de fora virou as páginas. O silêncio. Velho apazigador, sinaleiro do sono. Sinto despertar tímido das sombras na casa adormecida. É chegado o momento da rendição do corpo ao emaranhado dos sonhos. Folgo imaginando a comoção da noite diante da carne abandonada ao acaso. Os faróis distantes mapeiam o teto do quarto. Apenas o dizer molhado da calada das horas. Anseio não está. Sonho. Matriz da realidade. Este momento em que nos perdemos na melodia, em que nosso ritmo cardíaco desacelera, claudica, em que nosso coração fica terraplanando sobre o cotidiano. É um momento de felicidade. Dispo-me dos pés. A liberdade essencial se aproxima. Finalmente, me chamarei ninguém. É isso aí. Esse é um poema do livro. Como é que um poema nasce assim? Você percebe assim, ó, esse poema vai ter várias partes. Vai ser, como é que, não, na verdade... Quando é que você sabe que um poema terminou? Ele me fala. Tem uma coisa interessante que eu acho que ter criado um blog me ajudou bastante. Eu tenho um poeta, que é o nosso maior poeta capixaba, do meu ponto de vista, que é o Miguel Marvila. Ele sempre falou que você tem que deixar as palavras ao relento. Guardar o poema, deixar ele guardado, ele amadurecer. E esse relento, para mim, às vezes é meu blog. Então eu coloco o poema no blog e revisito o blog como leitor em alguns momentos. E algumas palavras elas ficam cansadas, elas não se mostram bem no poema, elas caem. E ali eu posso substituir, posso trabalhar aquele poema. Então, eu tenho poemas curtos que saem em bloco, o poema vem completo. Então esse é o poema completo. Já os poemas maiores, não. Eu acho que a gente trabalha com fragmentos, a gente trabalha com palavras que eventualmente você pensa em outros textos que você escreveu, que aquela palavra por si só tem relevância e se aplica ao poema, e você vai montando. E o momento de acabar, muitas vezes você fala, esse poema, eu quero fazer um poema longo, etc. Aí chega um momento e falei, poxa vida, eu não posso passar daqui, ele acabou. Acaba, né? Se eu botar mais, eu estou enchendo linguiça. Cadê o poder de condensação do poema? É isso aqui, pronto, está acabado. Sim. E coloco no blog muitas vezes e revisita esses poemas em outros momentos. É muito comum fazer dessa maneira. O título do livro, Ossos da Baleia, é de algum poema? Tem um poema chamado Os Ossos da Baleia. Por que você escolheu para título do Rapaz, livro? Essa pergunta aí é recorrente, porque é um nome meio diferente, mas há muito tempo atrás, eu não me recordo quando eu tive essa experiência visual, mas me marcou, eu visitei algum local que tinha uma vértebra de uma baleia, e sentado em cima dessa vértebra da baleia, um senhor de idade, parado ali. Aí me veio a imagem do pensador de Rodin sentado em cima de uma baleia, quer dizer, mais a ideia de morte, quer dizer, o osso está ali, aquele senhor distante pensando. Então, enorme. Exato, era um osso enorme, então aquilo lá.
eu entrei em contato com o Felipe Stefani, dei a ideia para ele fez, tem uma ilustração. Fez a capa? A capa ficou sensacional, porque botou as costelas da baleia e o pensador de Rodin ali em cima, sentado naqueles ossos. Eu achei... lembra Jonas também? Exato. Então os ossos da baleia vêm disso, né? E a poesia, embora não fale em nenhum momento de ossos da baleia, ela fala exatamente desse processo. Quer dizer, o enfrentamento do nada, a verdade que cada um tem condição de enfrentar na sua vida, né? Que é uma busca minha fundamental. O conceito de significância da vida, que para mim é fundamental no meu dia a dia. A relativização do que eu sou, na verdade. Então, isso passa por esses ossos que eu me procuro realmente ficar sentado em cima deles e olhar para eles, né? Olhar para a morte, olhar para o nada. Um facho de luz sobre a sombra. Isso é tipo um... É nome do poema, não pode falar o nome da poesia. Não, do poema, né? perdão. Tem o epigrama aqui. O que se dispersa além dos olhos diz do vacilo de não se ter sorvido o tempo. E aí começa o poema. Estarei na ultimidade. Quando ruir a biblioteca, não restará mais nada. Sem nenhum escrúpulo, estarei a mijar nas calças todas as cervejas que pensei esquecidas. Aprenderei que não só a memória, mas também a bexiga dos velhos despeja os seus guardados. E como ancião, terei em meus ouvidos um ruído agudo a dizer da morte, esse crepúsculo atravessado na garganta. Mas minha memória recente, sempre desatenta, privilegiará as flautas de antanho, olvidando a impertinência dos últimos segundos. Saberei que retive com primor uma certa dignidade burguesa execrada nos versos. Em minha face retalhada será definitivo o rendado da ironia. Recearei de alguns saberes, sem dúvida, mas um cristão tardio espero não ser. Lembrar, não fechar o ciclo previsível de tantos homens, não me permitir, ao menos, essa contradição. Eu sei que você é um grande divulgador do Espírito Santo, né? Dos autores do Capixaba. Eu tento, né? na medida do possível, prestigiar. Você sempre manda e-mail para nós, tem tal pessoa, veja isso. Você até trouxe aqui 2 livros de um autor que você gosta muito. Um amigo nosso, contista, né? O Herbert Farias, é um contista capixaba. Ganhou 2 prêmios seguidos. Você trouxe de presente para o Cronópolis, mas a gente... Ganhou 2 prêmios lá de literatura no Espírito Santo os últimos 2 anos seguidos. É um bom contista. Nós temos poetas maduros. Por que ele é bom? O que ele é? Ele é original, ele tem autenticidade. Eu acho que... Embora a gente veja traços de algum... Por exemplo, também tem traços, eu acho, né? Eu penso, tem traços de Calvino, tem alguns traços que a gente consegue ver de autores, mas isso é normal, né? Em qualquer autor. Mas a gente vê a característica do... Mandou autografado. Exato. Mas nós temos o Miguel Marvila, que inclusive você me deu a oportunidade de publicar quando o Miguel faleceu. O Miguel era um paciente meu, né? Eu tinha um momento com o Miguel, era um amigo e o meu principal estimulador quando eu comecei a escrever poesia. Olha Ele e o Zé Augusto Carvalho, que você publicou aquele manual de pontuação dele, né? Ah, que ótimo. O Zé foi ele que me estimularam a retomar essa poesia, o Miguel e o Zé Augusto. Tem o Miguel Marvila é um poeta excepcional, ele simplesmente faleceu aos 50 anos de idade em Vitória, teve uma meningite, foi uma perda monstruosa para a gente, um indivíduo que tinha muito para produzir, tem poesia inédita dele, que eu mesmo não tive a oportunidade de ler ainda. E Vitória tem essa característica, né, de ser um lugar um pouco assim isolado do resto do Brasil, mas se faz literatura lá com muita seriedade. Você mesmo falou, também, né, que é bem isolado e a gente, de fato, eu não recebo muita... Não, nós temos, temos o Renato Santos Neves, nós temos o Paulo Sodré, nós temos Oscar, quer dizer, tem muita gente escrevendo uma poesia e prosa também de qualidade, mas não tem essa possibilidade de divulgação, né? Realmente não tem com isso daí. Você está organizando para a editora Nuvem, né? Isso. Uma antologia de poetas capixabas. De autores capixabas, né? Esqueci de falar uma pessoa que já eu acho que dos nossos poetas atuais lá, é o que tem mais assim, possibilidade de ter uma divulgação maior. Publicou até pela Confraria, que é o Caselon da Marques, um cara já conhecido. A Confraria é uma grande editora. A gente faz um trabalho excelente. Já tem um material bem significativo de vários poetas capixabas já preparados para
esse próximo passo, que seria publicar pela Editora Nuvens uma coletânea, uma mini coletânea, como se denominou, uma mini coletânea eletrônica, né? E é legal, vai romper vai dar... Tem acho que vai abrir tem bastante gente lá. Acho que vai abrir uma boa janelinha para esse pessoal, tomara, né? Eu acho que a gente tem que buscar essa oportunidade. Vocês me deram, o Cronops dá isso, é uma coisa que a gente tem que agradecer muito, essa possibilidade de a gente divulgar o trabalho. E já que eu tive essa possibilidade de acesso, eu acho que tem gente que escreve muito mais maturidade que o Espírito Santo que merece ser divulgado. Vai ser bem bacana essa... Você já começou a fazer essa... Tá quase pronto já. Tá praticamente pronto. Já tem... Nós é que estamos atrasados, o Cronópolis é que está atrasado. Não, eu já tenho alguns poetas que não mandaram material, mas eu tenho bastante coisa já preparada. Então. Fala o que você falou pra gente ali, pra mim ali no café também, aquele negócio claro. De você ficar com as 3 janelinhas abertas. Olha que bacana, olha que legal. Isso é uma realidade. Eu não, alguns amigos já chegaram, pô Jorge, você não tem Facebook, você não participa de comunidade, eu sou avesso. Um dia desse tinha uma insôniazinha clássica, né? Eu estava refletindo por que eu não acompanho, eu não me inscrevo. Cheguei até, Flávio, Jorge, abre no Facebook, é bom para divulgar esse material. Flávio é um divulgar tal. Eu abri, durou 48 horas, eu fechei e saí. Porque era muito retorno, eu não tenho esse tempo para poder fazer isso. Eu comecei a refletir por quê. Porque eu penso que a relação autor, obra, autor, poesia, autor, poema... Às vezes existe uma inversão hoje em dia, eu penso. Eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho do autor e não necessariamente tanto o autor, né? Então, existe essa inversão que eu não lido muito bem com ela. Eu prefiro ficar no meu canto lá e divulgar a poesia. Então, por conta disso, eu não tenho acesso a essas comunidades. Então, hoje em dia, eu tenho, no meu dia a dia de consultório ou nos meus intervalos extras, eu tenho 3 páginas assim, abertas no meu computador, que é o meu Gmail, o meu blog, e dali, naturalmente, eu passo para visitar espaços de outros amigos, né, de pessoas que eu acompanho, para ler os textos deles, mas que estão abertos. E o Cronópolis. O Cronópolis ele é aberto quando eu começo, eu ligo o computador, automaticamente, e olha que eu sou um cara que brigo com vício. Eu falei, não vou viciar nisso, não vou viciar naquilo, não vou viciar naquilo, eu tenho que ficar filtrando tudo. Pode ficar viciado. Não, o Cronópolis já faz parte da rotina, é diferente. Então, quer dizer, tá lá, o Cronópolis aberto, o Gmail aberto, e meu blog, onde eu passo para visitar os amigos. Passam como Jorge Elisa. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que se fez naturalmente para mim. Minha comunidade. O máximo que me permite é frequentar o café. Mesmo que eu não escreva muito, hoje em dia até eu passei um pouquinho mais, mas pelo menos eu estou acompanhando todas as celeumas, todas as intempéries que passam. Do que a gente estava montando aqui, ele falou, tá faltando a xicrinha. Tá aqui. Ele é mesmo, deixa eu lá pegar. Os extremos também fazem parte da estatística. E às vezes é lá que está o que tem que ser valorizado, né? Eu acho que, então, quando a gente trabalhou, eu trabalhei muito com pesquisa, então a gente aprende a fazer uma leitura séria dos textos e a gente observa isso. Embora seja uma coisa diferente, o texto científico, o texto crítico, o texto literário, mas a gente observa que esse preciosismo que muitas vezes o indivíduo coloca no texto dele perde a clareza do texto e fica prevalecendo o que ele quer mostrar. E como você falou, às vezes ele cita fonte secundária que ele pesquisou, às vezes que não pesquisa, tipo não assim, faz fonte, não faz pesquisa efetivamente, mergulha naquela obra, aquele autor efetivamente, né? Começa o texto assim, vivemos numa época de decadência da literatura. Cacete. Machado de Assis já falou isso lá na virada do século XIX, do século XX. Ou então assim, no fim das utopias, não sei o que. Ou então assim, vivemos numa época de extrema violência. Vai fazer uma pesquisa científica de estatística, vai ver que nós vivemos uma época mais pacífica de todos os tempos. Vai lá para Roma antiga. Não, se for ter noção da história antiga, né? Sabe que lá, nossa, né? O ser humano sempre foi o ser humano. É por isso que eu falei com você, fazer um brinde à incoerência humana. Né? Vamos fazer de novo. Um brinde ao ser humano que segue desfiando o seu rosário de insensatez. Mas é isso. É isso mesmo. E sempre vai ser assim. Infelizmente a realidade é essa. É próprio do homem, né? E esse indivíduo tem essa visão de que a coisa acabou e não é por aí. Nossa, há muitos anos é o fim da história, né? Sempre. Como é que é lá, Vitória? É uma metrópole, é uma capital, né? É uma capital. Você gosta de Vitória? Se não falar que não gosta, o pessoal vai te pegar lá. Eu adoro Vitória. Eu nasci, meu pai era primeiro de São Paulo, né? Meu pai foi para Vitória,
61, nasci em Vitória em 64. Morei em Vitória até vim para São Paulo para estudar, mas sempre eu quis voltar para Vitória. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive até uma oportunidade de um amigo meu estar montando serviço em Campinas, mas eu tinha lá dentro, como eu gostava de pesquisa, eu falei, poxa vida, a chance é São Paulo, em Vitória a gente não vai fazer nada. Campinas. Mas eu tinha lá dentro do coração vontade de voltar para o Espírito Santo. E Vitória é uma ilha, uma capital, dentro de uma ilha, que você sai de Vitória no sol, pega uma estrada e anda 38 quilômetros, você está a 900 metros de altitude com a diferença de 10 graus. Nossa. Então eu consigo, ontem eu sei, lá na minha casa, minha família está lá, eu entrei em contato com o telefone, estava 13, 14 graus. Tô louco, que frio. Todo de blusa. E lá de cima, no alto do morro, você vê o mar lá embaixo, a 40 km de distância. Quer dizer, essa é uma característica da cidade que eu acho muito interessante. Agora está crescendo muito, né? Esse petróleo levou para o Espírito Santo um boom que está terrível. Ele tem os royalties do petróleo? Recebe? Recebe. Tem tá nessa batalha aí agora, né? Tem plataforma? Tem muita plataforma no ali? Espírito Santo, muita coisa lá. No mar? Muito. O Espírito Santo, a costa nossa, junto com a do Rio de Janeiro, parece ser o grande enfoque da pesquisa do pré-sal, né? Mas é do pré-sal? É do pré-sal também. Mas tem em águas mais rasas? Tem águas mais rasas também, tem terra, embora seja menos, né? Tem também. E é uma cidade, é uma capital moderna. É uma capital moderna, está crescendo muito nos últimos 10 anos, a coisa mudou de maneira absurda, cresceu assim exponencialmente. Eu achei de uma gastronomia muito singular, né? A gastronomia capixaba ela é singular porque, como o Espírito Santo estrategicamente ficou isolado do restante do Brasil durante muito tempo, então, por exemplo, o peixe, a característica, a gente herdou muito da forma de manuseio do peixe dos indígenas, ao contrário do Nordeste, que foi ligado mais à cultura africana. Então, a gente tem uma forma específica de culinária, uma culinária muito particular do Espírito Santo, que é muito rica, que é o forte, né? O que primeiro chegou aqui fora foi a culinária capixaba. Tem jornais bons? Tem os jornais agora, tem um espaço fantástico, uma coisa nova aconteceu lá, que existe uma Gazeta que montou um caderno chamado Caderno Pensar, que está fazendo um trabalho excelente de literatura, basicamente literatura, um suplemento literário aos sábados, que divulga não só... Tem suplemento literário? Esse Caderno Pensar, aos sábados, que é só literatura, que é um caderno que enfoca autores locais, tanto em prosa quanto em poesia, ótimo. E traz também trabalhos de outros autores consagrados do grande eixo, como também internacionais, ou rememora alguns autores clássicos, né? Então, esse é um momento singular dos últimos 6 meses para cá, que ótimo. Mas ao longo de anos, não, nunca teve. Teve há muito tempo atrás, não é da minha geração, pelo menos eu não me recordo, mas agora voltou esse Caderno Pensar, que é um espaço excelente que está tendo lá no Espírito Santo. Que ótimo. Minha vida cultural lá é bacana, assim, você tem um grupo, né? Existe. Você tem um grupo de poetas, né? A gente tem vários amigos, né, que lidam efetivamente com poesia. Na medida do possível, né, depois do meu trabalho, medicina, realmente se trabalha 12, 14 horas por dia, então é complicado. Mas assim, a gente está sempre mantendo contato, né? Existem reuniões que são feitas regularmente lá na Biblioteca Estadual, existem reuniões que se encontram em livrarias aos sábados, algum desses autores, eles chamam os sabadólogos, né? Eles sentam lá, mas na verdade ele discute de tudo, né? Então tem trabalhos, né? Tem indivíduos muito sérios na universidade, tem o Orlando Lopes, tem o Paulo Sodré, que estão fazendo trabalho na universidade também. Então, quer dizer... Você recomenda Vitória e Espírito Santo? Recomendo. Acho que não é mais uma passagem para o Nordeste. Eu acho que vale a pena parar por ali, né? Vale a pena. Enquanto não destroem aquela beleza lá, porque o lugar realmente é bonito. Você vai ter a oportunidade de conhecer lá com a gente. Eu quero conhecer, sim. Agora eu fiquei com vontade de conhecer, mas ainda. Não tem sotaque, né? Você não fala com sotaque. Rapaz, esse sotaque capixaba, ele é muito interessante. Eu não percebi nada. O capixaba, quando ele está muito próximo da Bahia, ele pega um pouquinho de sotaque de baiano. Quando ele está muito próximo do Rio, do carioca. Quando está próximo de Minas, pega um tracinho do mineiro. Mas existem algumas expressões, tipo pocá, a gente fala muito i. A palavra i no final, não fala vocês, nós falamos vocês. A gente usa muito i após o tem algumas características, mas são muito discretas, pontuais, que não são muito perceptíveis, né? Confundem mais o capixaba, confunde um pouquinho com o carioca, né? Tem um jeitinho de falar, mas
Pra gente não é a mesma coisa, mas às vezes confundem um pouco com carioca. Eu tive o ano passado na Espanha e eu falei, poxa vida, eu não conheço nada da literatura espanhola. E fui lá na FENAC, né, em Madrid, cheguei pra moça, conheci os clássicos, eu não conheci nada que está acontecendo agora, né? Falei, poxa vida, me indica. Eu fui atrás de Juan Ramón Jiménez, que eu queria um livro dele para me ler, mas no original, uma coletânea. E lá eu cheguei e me deparei, os poetas espanhóis, vai naquela prateleira, rapaz, tinha um mundo. Prateleira enorme, eu parei de hoje naquela prateleira, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora? Chamei. Contemporâneos? Contemporâneos. Aí, não, tinha tudo, né? Eu cheguei para ela, por favor, me pinça aqui o que é fundamental nesse momento. Coletâneas de ontologias, esse. E eu trouxe Anhán González, trouxe Juan Ramón Jiménez, trouxe Luiz Garcia Monteiro. E isso eu fiquei, assim, a geração de 50 e a geração de 80. Isso me deixou deslumbrado, a poesia deles me deixou deslumbrado, e eu comecei a traduzir esses poetas. Eu coloquei alguma coisa no meu blog de traduções, naturalmente é uma coisa muito incipiente, eu acho, a gente lê os textos dos irmãos Haroldo e irmãos Campos, vê a tradução de Ivan Junqueiras, vê tudo isso e tenta aprender muito com isso, mas eu me fiquei fascinado por esses poetas e eu estou buscando realmente a sério fazer essas traduções. É muito difícil a gente ter acesso aos livros, né, originais, a gente não consegue, às vezes pela internet você busca e não consegue comprar. Tem que ir lá na Espanha. Tem que ir lá na Espanha, eu tenho um amigo meu que vai trazer mais coisa para mim, mas olha, recomendo, quem tiver a possibilidade de ler Luiz Garcia Monteiro, Anhán González, é uma poesia maravilhosa, são poemas maravilhosos, perdão. E se alguém tiver a oportunidade de entrar lá para ler esses textos, eu tenho alguma coisa no blog, mandei até um material para você. Né? Jorge, muito obrigado pela sua visita aqui no Cronópios. Um prazer receber um cronopiano aqui, que fica com a janelinha do site aberta quase que 24 horas por dia, que é leitor dos trabalhos dos outros cronopianos também. Muito obrigado pela visita. Eu te agradeço, acho que é um prazer enorme. Foi muito gostoso. Vamos brindar a última vez. Nessa tarde de chuva aqui em São Paulo. Está chovendo já. A todos um prazer e bom estar com você. Até a próxima.